Olá a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas. Damos hoje agora início ao nosso estudo, o estudo do curso superior de Espiritualidade Superior, no qual vamos tentar descobrir como melhor viver aqui na Terra para uma melhor recepção e um melhor local de encontro do outro lado. Vamos esperar que a gente faça o necessário, que a gente perceba melhor as leis que regem os nossos destinos e que a gente possa ter uma atuação positiva no mundo, para nós próprios e para aquelas pessoas que estão junto conosco nessa jornada aqui. Eu vou só dizer aqui rapidamente para a gente ver, não sei se vocês conseguem ver o nome das pessoas aí na tela, ou sou eu que vejo aqui? Conseguimos. Consegue? Pronto. Então, nós temos aqui a Sim. Rosa, a Isabel. O utilizador, já sabem, é a Mila e o Antônio. É porque eu não consigo mudar o nome do computador nem por nada. Não tem Peço problema. desculpa, mas não tenho que pedir ajuda a alguém que me mude o nome. Não faz nada. Temos a Maria do Carmo, temos duas Suzanas. Temos a Suzaninha, que eu chamo a loira, e temos a Suzana Parreira, que eu chamo de Suzana. E vamos ter uma terceira Suzana também, que eu não sei bem como é que ela vai conseguir ver, porque ela também está na faculdade. Então, os horários às vezes são um pouco conflitantes, certo? Mas ela também vai estar por aí também. Ok, gente, vamos dar aqui início ao nosso trabalho. Eu queria ver como é que eu faço aqui para partilhar, que eu já me esqueci como é que eu ponho. Embaixo diz compartilhar a tela. Embaixo? Ou então os três pontinhos. Compartilhar a tela. Boa. Ok. Gratidão. Pronto. Ok, gente. Então, como vocês estão a ver, esse aqui é a nossa sebentazinha da primeira aula. E a gente vai começar. Só que isso aqui está no meu caminho. Como é que eu tiro isso aqui? Ah, pronto. Eu vou começar com essa mensagem de André Luiz. Peço um pouquinho de paciência para a gente ler ela, tá? Eu acho que é importante. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem o seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestidos nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração, é mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira, ele só na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos. Manifestamos-nos junto a vós outros, no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis, que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar.
Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual e que compreendem conosco que o espírito sopra onde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardareis semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. Essa é a mensagem dele de início da transmissão de todo o conhecimento que ele nos trouxe. Como vocês sabem, essa é a primeira vez que eu estou dando esse curso. Vamos experimentar como é que ele funciona e vamos fazer adaptações conforme a gente for andando, tá bem? Portanto, os comentários estão abertos o tempo todo. Quem quiser, fale. Eu não estou vendo aqui vocês, porque eu estou lendo aqui o texto, né? Então, se eu puser aqui alguma coisa, eu não consigo ver o texto. Portanto, vão falando. Falem, abram o microfone e falem conforme a necessidade que vocês sentirem, tá? Vamos começar, gente, por falar um pouco sobre a questão do espiritismo, de onde é que vem toda essa nossa informação. Ah, Pequenos recados antes que eu me esqueça, gente, peço desculpa. Preciso que vocês me mandem em privado o e-mail associado ao YouTube, para que eu possa mandar para vocês depois o vídeo, que vai ficar posto em privado, certo? Que mais que eu precisava? E precisava lembrar vocês que temos orientação para fazer uma certa limpeza em casa. Uma limpeza relativa ao espaço, sim, também. Jogar coisas que a gente não usa mais fora. Deixar de termos lixo que acumula energia, coisas que não são necessariamente lixo, mas estão lá guardadas que nunca vão ser usadas e simplesmente estão ali porque a gente tem um, um certo apego desnecessário a determinadas coisas. Vamos pôr aquilo em uso, dar para alguém que precisa ou deitar fora, tá? Esse é um dos recados. Ah, e eu também vou recomendar que quem não está fazendo, comece a fazer o Evangelho no lar e sempre recomendo o quarto de guerra, que é a oração direcionada para objetivos. Para quê? Para desenvolver esse relacionamento pessoal, íntimo, com a espiritualidade da tua egrégora, da tua maneira, da forma como você gosta, certo? Portanto, esse curso, é claro que é um curso cristão, dentro do espiritismo, mas é aberto a qualquer tipo de religião, sem nenhum tipo de problema, ok? Todos são aceitos e todos funcionam dentro desse conhecimento aqui. Portanto, vamos aqui ver algumas informações que são importantes, talvez vocês não saibam. Portanto, o Espiritismo é uma coisa que foi pesquisada por Allan Kardec, que é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, no século XIX, combina filosofia, ciência e religião e tratam da natureza espiritual do ser humano e das leis que governam a vida após a morte. Eu diria que mesmo as leis que governam a vida durante a própria vida, não só depois da morte. A origem é que ele surgiu através de comunicações mediúnicas. Ele foi pegando informações através de vários médiums e foi juntando essa informação toda, que depois ele transformou em livros. Ok, Isabel, obrigado. Transformou em livros. Nós temos 5 livros da codificação base. Temos o livro dos Espíritos, onde tem mais de 1000 perguntas e respostas sobre todos os assuntos relativos à espiritualidade, e começa, inclusive, com a primeira, que é: o que é Deus? É a primeira pergunta. Depois nós temos o livro dos médiuns, que explica como é que funciona a mediunidade, a comunicação entre os vivos, e como é que um médium deve trabalhar a sua mediunidade. O Evangelho, segundo o Espiritismo, vai a fundo na questão dos ensinamentos de Jesus, a visão espiritual daquilo que foi ensinado por Jesus. E o céu e o inferno, que trata das consequências daquilo que a gente faz aqui na Terra e depois como é que funciona a consequência disso do outro lado. A Gênese fala sobre a criação do universo, milagres, ciência e religião estando em harmonia.
a ciência da época, é claro, né? Os princípios fundamentais são que, primeiro, existe Deus. Alguém discorda? Se alguém discordar, não adianta levantar a mão que eu não estou vendo vocês, tá? Vocês têm que me falar. Se alguém discordar, diga agora, ou cale-se para sempre. O segundo conceito é imortalidade da alma. Portanto, Deus é a inteligência suprema, criadora de todas as coisas. É o princípio inteligente do universo. A imortalidade da alma, por quê? Nós somos imortais. Portanto, a aceitação de que nós somos imortais é primordial para qualquer tipo de estudo sobre o trabalho espiritual. Porque sem imortalidade da alma não existe espiritualidade. Não existe nada depois da morte se você não acredita e você não percebe essa realidade. E a reencarnação também é outro princípio que é fundamental para a questão espiritual, porque somente a reencarnação pode explicar por que a gente vê tantas diferenças de pessoas supostamente iguais. Por que que uns nascem pobres, outros ricos, alguns saudáveis, outros doentes, nas mais variadas situações, condições? Tudo isso, se fosse simplesmente por acaso, seria uma grande injustiça. E uma das coisas que se estuda no Espiritismo é os atributos de Deus. E entre os seus atributos está a suprema justiça, certo? Como pode haver justiça se nós não formos tratados iguais? Não pode haver justiça, correto? Portanto, na visão espiritual do Espiritismo, a gente percebe que, para que haja justiça, todos nós temos que estar submetidos às mesmas exatas condições. Só que cada um de nós pode ter uma idade mais ou menos avançada em relação aos outros, quantidades de experiências mais ou menos diferentes, e com certeza escolhas, comportamentos, trajetos durante vidas e vidas, cada um à sua maneira. Portanto, somos hoje o resultado daquilo que fizemos ontem. E seremos amanhã o resultado daquilo que fazemos hoje. Desta forma, então, o que que nós temos aqui? Nós temos a justiça suprema. Cada um recebe exatamente aquilo que plantou, certo? Portanto, é a única maneira de haver justiça num mundo que a gente vê à nossa volta completamente louco e desvairado, certo? Aparentemente, louco e desvairado, aparentemente, atenção. Evolução espiritual. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes e evoluem pelas experiências e escolhas que têm, que era aquilo que eu estava dizendo. A lei de causa e efeito, que é a base do karma, é que todas as ações têm uma consequência e vai levar a aprendizados ou expiações. Aí está as diferenças que a gente encontra nas nossas questões do dia a dia do ser humano aqui na Terra, certo? A lei de causa e efeito e a evolução espiritual. O sexto seria a comunicação com os espíritos, ou seja, nós estamos em contínua comunicação com seres sem corpo físico, com seres desencarnados. Temos depois a mediunidade para nos ajudar na comunicação direta, na qual podemos verdadeiramente conversar com espíritos, certo? Que é a mediunidade, essa capacidade de conectar-se com o mundo espiritual. Tá? Pode ser do mais variados tipos de graus e qualidades. Ora, a vida e a morte no Espiritismo. A vida na Terra é só uma fase, e na morte nós estamos entrando na nossa verdadeira pátria, no mundo real, que é o mundo do espírito. Nós passamos 3 vezes mais tempo lá do que aqui, certo? Portanto, se eu vivo aqui 80 ou 90 anos, eu vou viver lá uns 300, 400 anos talvez. Percebe? Portanto, é claro que há muitas variações, mas isso é uma média de comparação, para a gente perceber como a vida lá é muito maior e muito mais importante do que a vida aqui. A vida aqui digamos, essencial para a evolução espiritual por causa dos embates tão diversos e tão intensos que o ser encarnado tem que enfrentar. É uma passagem só. Sim, é uma passagem. Exatamente, é uma passagem.
É uma passagem, é um treino, é uma aula, é um momento de cauterizar sabe, no âmago aquilo que você aprendeu, que você conseguiu desenvolver. É preciso que isso faça parte do teu ser. Sabe, hoje em dia a gente pode olhar para as pessoas, para os animais, para as coisas e dizer, epa, eu era incapaz de fazer tal coisa, em qualquer condição que fosse. Hoje, só que talvez numa outra vida, eu fizesse aquilo com gosto, por exemplo. Percebem? Portanto, isso significa que este aprendizado nós já temos. Nós já gravamos isso no nosso âmago e já nos pertence, já faz parte de nós. Mas nem sempre foi assim, ok? Portanto, a finalidade do Espiritismo é promover o aperfeiçoamento moral e espiritual do ser humano em todo o mundo, né? Tem até a frase que se costuma dizer que fora da caridade não há salvação, que é uma frase que foi posta em repúdio à frase que havia na altura, que é fora da igreja não há salvação. Na altura que a igreja ainda era muito forte, né? Diferenças com outras religiões. A rejeição de dogmas, rituais, as punições eternas, nada disso é uma coisa que haja no Espiritismo. Apesar de que a questão de dogmas é complicado, porque o dogma é do próprio ser humano. O ser humano é dogmático, gosta de ter razão e gosta de ter razão sobre os outros. Então, uma coisa que se vê muito comumente hoje em dia é os espíritas, que eu chamo de espíritas de carteirinha, né, que são espíritas profissionais, a criticarem os outros espíritas que eles não consideram tão puros ou tão puro sangue quanto eles. Não é? Por exemplo, houve uma discussão tremenda num site, num grupo aí de espiritismo, porque uma menina pôs lá, como é que você se identifica? Espírita, Umbanda, Candomblé, kardecista, universalista, etc. e tal. E começamos a responder pessoas como eu, que éramos kardecistas. Sou espírita kardecista. O que é espírita kardecista? É quem segue o espiritismo com os livros da doutrina espírita, pesquisada por Allan Kardec, codificada, como se chama. Só que, supostamente, você não pode dizer isso, porque o espiritismo foi uma palavra criada por Kardec. Portanto, só existe o espiritismo de Kardec. Só que todas as outras religiões que são espiritualistas, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, tudo que seja que mexa com o espírito ou o lado do outro lado da vida, começou a se chamar de espírita. Todo mundo se chama espírita. Então, quer dizer, você fala para uma pessoa, eu sou espírita, né? A pessoa lembra logo do tambor, da oferenda lá na encruzilhada, e não sei o que e tal. Não, eu sou kardecista. Sou espírita relativo ao ensinamento de Kardec. É claro que depois, infelizmente, os espíritas de carteirinha ficam criando tremendas confusões, porque não aceitam qualquer tipo de ensinamento ou de sequer de uma designação tão simples quanto essa, mesmo quando explicada por que que a gente utiliza essa designação, sabe? Portanto, a questão de dogmas é um problema do próprio ser humano e não das doutrinas em si. As punições não são eternas. Isso aqui a gente vai ver muitas vezes. As punições não são eternas, mas eu digo já para vocês, quando você está no sofrimento, o tempo que você está lá parece que nunca mais acaba. Vai te parecer eterno sempre. Portanto, por isso, há aquela sensação de ser eterno. Mas a gente sabe que não é. É só durante um pequeno período. Depois nós temos aqui a questão de André Luiz e a doutrina espírita. É justificada ou não? Ora, a gente, através de Allan Kardec, a gente percebeu que havia os planos espirituais
onde ele fala dos planos materiais e espirituais, onde estão espíritas, os espíritos, conforme o seu nível de evolução. Então, e André Luiz nos descreve colônias que estão de acordo com essa ideia. Também temos a questão da evolução contínua, portanto, vamos mantendo as nossas características morais e intelectuais, mas evoluindo sempre. Por exemplo, quando uma pessoa reencarna, aquela que ele está reencarnando naquele momento, quando é criança, é basicamente a sua personalidade anterior, da sua vida anterior. E vai ter os 7 primeiros anos para fazer a reeducação para entrar na nova personalidade que está encarnando agora. Por isso, tão importante é o papel dos pais, principalmente nesse início da jornada terrena das crianças, dos espíritos reencarnantes. Religiões inferiores. Ora, religiões, desculpa, regiões. Portanto, Kardec descreve aqui as zonas de sofrimento para os espíritos apegados a paixões terrenas. E o André Luiz mostra isso na prática, o que é, como é e como funciona. E vamos falar bastante sobre isso daqui, porque, infelizmente, é uma coisa que a gente vai ter que lidar, né? Mais cedo ou mais tarde. Eu tenho uma questão, desculpa te estar a interromper. Não fosse, é para isso mesmo. Relativamente à designação espírita, não é? É correto afirmar que todos nós somos espíritas, independentemente de se falar de Umbanda, de Candomblé, porque se todos nós temos a capacidade maior ou menor, ou muitos de nós ainda não sabem que têm essa capacidade de falar com os espíritos, comunicar com os espíritos, não é? Na realidade isto toca aos seres humanos todos, no geral. Toca a todos os seres humanos. O ideal seria, então, chamar de que somos seres espirituais. O Isso espírito, parece uma acessão mais adaptada, sim. o espírita, propriamente dita, foi a palavra criada por Kardec para designar quem segue a doutrina do espiritismo, certo? Ou Portanto, seja, nem sei se naquilo que eu estou a perceber, ou que tenho percebido ao longo deste último ano, não é? Se pode falar de doutrina, porque eu acho é que na realidade é aceitar que existe e abraçar a causa, no fundo, não é? A missão, sim, que é doutrina no deixar. sentido. Sim, 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 sim. Doutrina no sentido de ser um conjunto de ensinamentos, de explicações, de conclusões baseadas na observação, no estudo e de informações que vamos recebendo sobre como é o plano astral, como é o, a totalidade da vida, não só essa parte física em que a gente está agora, certo? Então, Doutrina. se calhar pode. Desculpa. Sim, Força, sim, diz. força. Força aí. Então, se calhar pode-se dizer que é uma doutrina para aqueles que estão despertos. Isso com certeza. Isso com certeza. Somente estando desperto é que você vai realmente conseguir encarar a realidade espiritual que está por trás disso tudo. É verdade. Exato. É verdade, sim. Complemento doutrinário. Aqui significa aquilo que o André Luiz fez, que foi nos trazer a sua vida do outro lado, o que vai comprovando tudo aquilo que Kardec já estava nos dizendo. Toda a informação que ele nos trouxe com as comunicações espirituais é confirmada depois por André Luiz. Portanto, todos os relatos se alinham completamente com os princípios do espiritismo de Kardec. Uma coisa que é essencial para todo esse trabalho, e nós vamos fazer um intervalo daqui a 4 minutinhos, tá? Já sabem, a gente volta no mesmo link. Continuem a participar, ok? Suzana, estou adorando a tua participação. Gente, vão perguntando coisas, não deixem passar, falem comigo, tá? Para a gente fazer todo esse trabalho e para a gente ter esses livros que a gente vai estudar aqui, é preciso que a gente perceba um pouquinho sobre mediunidade. Portanto, mediunidade é a capacidade de comunicação com entidades ou energias espirituais além do mundo físico. Essa capacidade não é para só algumas pessoas. Essa capacidade é generalizada. Todo o ser humano
é médium. Eu diria talvez mais, eu diria que todo ser vivo é médium, visto que nossos animais a gente sabe que vêm e comunicam com os espíritos. Logo, também eles são médiums. Portanto, todo ser vivo, ou seja, que tem um espírito habitando nele, é um ser mediúnico. Essa mediunidade, é claro que é extremamente variável a nível de qualidade, grau, e tipos de manifestação. Alguns incorporam, outros veem, outros ouvem, outros escrevem, outros sentem, intuem, que é a, 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 a mais comum, que é a sensitividade. A sensitividade é aquela que é mais comum de todos nós. Todos nós temos uma sensitividade mais ou menos aguçada, mais ou menos treinada, e ela é com certeza o nosso grande trunfo para fazer esse trabalho. Ok. A gente tem que fazer esse trabalho dessa área e não só, porque a comunicação mediúnica é uma coisa que acontece em todos os planos, a todo momento do nosso dia a dia, da nossa vida. Portanto, aquilo que a gente faz vai ter sempre uma participação espiritual, um componente espiritual nessa área. E vai depender das nossas intuições e comunicações espirituais e leitura de energias que a gente vai agir melhor ou melhor. Vamos ser influenciados para um lado mais positivo ou negativo, de acordo com aquilo com o qual a gente se sintoniza, certo? Muito importante isso, sintonias. Ora, definição de mediunidades. Nós temos a clareaudiência, ouvir os sons e vozes, a clarividência, que era ver as auras, os espíritos, as coisas paranormais, a psicografia, que é escrever as mensagens. Aqui supostamente significa porque nem sempre são espíritos. Muitas vezes é animismo. A psicofonia, que é passar a voz, ou seja, a pessoa está, digamos assim, a psicofonia será também a mesma coisa que incorporação, uma coisa está ligada à outra, porque nesse caso, eh, o médium estará incorporado para poder falar com a voz do outro. Sim, Só voltando um bocadinho aqui atrás, relativamente à psicografia, sim, quando é amnerismo, é o próprio médium que pensa que está a escrever da parte do espírito, mas é ele próprio a escrever, não é? É sim, ele próprio a transmitir a mensagem, correto? sim, sim. E o animismo ele pode se manifestar em todas as coisas, não tanto na clarividência, mas principalmente na psicografia, a psicofonia e a incorporação. Isso sim são Sei. extremamente comum a haver. E, aliás, sempre haverá algum tipo de animismo em qualquer manifestação. Vai cair já já, assim que cair, a gente volta lá no mesmo nível, tá bem? Estamos no último minuto. Portanto, o animismo será isso. O animismo será o médium transmitir do seu conhecimento, ou do seu eu superior, dele próprio, mas não de um outro espírito fora dele. Ok? Até porque um médium tem sempre a dificuldade de identificar o que é dele e o que não é. Exatamente, exatamente. E é sempre, você vai estar sempre dando um toque da tua personalidade.